Deixa eu voltar. Gente, essa live foi uma live que é perfeita. Obrigada, Jamie. Bom dia, tudo ótimo. Obrigada, meninas. Essa live vai ser muito especial. Por quê? Porque colocar limites nas pessoas era algo que eu tinha muita dificuldade na vida, tá? Eu tinha dificuldade em dizer não, seja pra macho, seja para familiares, seja para qualquer pessoa, tá? Eu tinha muita dificuldade em dizer não para as pessoas, eu tinha que ficar me explicando, eu me sentia muito mal e era um inferno essa história, tá? Mas nos últimos 2, 3 anos eu mudei completamente da água pro vinho em relação a isso. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu, o passo a passo que eu fiz, tá bom? Então, antes de eu falar para vocês como que vocês vão estabelecer esses limites, é importante que vocês tenham consciência de algo, que vocês só vão obter o resultado de estabelecer limites para as pessoas quando vocês saberem quem realmente vocês são, tá? É impossível você conseguir estabelecer limites, colocar limites nas pessoas se você não sabe quem você é. Porque você fica insegura, porque você fica se perguntando se o que você fez é certo, se você não foi uma bruxa com aquela pessoa, se você não devia ter feito isso. Mas uma vez que você sabe quem é você, tá tudo certo, você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, tá? Então, conhecer a si mesmo, eu sempre vou falar isso pra vocês, tá? É essencial. Antes mesmo de vocês entrarem no relacionamento com macho, gente. Porque vocês vão ver, num relacionamento, vocês que já estão no relacionamento, a todo momento a gente tem que colocar limites no outro, limites no macho, tá? Então, quando vocês não se conhecem, não sabem onde que tá, não sabem o que vocês querem, não sabem para onde vocês querem ir, o que vocês querem do futuro, o relacionamento de vocês vai ter chances mínimas e mínimas de dar certo. Porque justamente o homem, ele não vai respeitar os limites que você vai querer colocar nele, tá? Então é muito importante. Se você tá no relacionamento, não tá dando certo esse relacionamento, eu te convido a você focar em você, a você se conhecer, a você saber o que você quer, quem é você, pra onde você quer ir na vida. Porque quando você tem essas 3 perguntas muito fortes, você vai conseguir estabelecer limites naquele relacionamento, tá? O que eu vou falar? Porque quando vocês, gente, se vocês puderem até escrever essas perguntas, é muito importante. Quem é você? O que você quer? E onde você está indo, tá? Por favor, escrevam isso e encontrem as respostas para essas 3 perguntas. Pegue um dia que você tá tranquila e você escreve e leia isso todos os dias, até que isso fique gravado na sua cabeça e você já sabe a resposta, tá? Porque uma vez que você sabe isso muito claro, você vai ser capaz de desenvolver esses limites que eu chamo de limites saudáveis nas suas relações, tá? É um limite que faz bem pra você e também pra outra pessoa, tá bom? E você não vai se desgastar com isso, tá? Você vai ser capaz de dizer não e não e não e acabou, tá? Porque quando a gente se sente inseguro, a gente diz um não, mas a outra pessoa que recebe um não, é muito difícil ouvir não, tá? Então a gente sempre tenta contestar, a pessoa sempre tenta contestar com você. E quando você não tá muito segura, a pessoa te leva na lábia, entendeu? Ela te leva na vitimização dela, ela te leva no porquê que ela tem que receber o sim, porquê que você tem que fazer essa coisa pra ela, tá bom? Então é importantíssimo isso. E aí eu quero saber se vocês que estão aqui, vocês também têm essa dificuldade em dizer não, em expressar os desejos de vocês. Às vezes vocês querem alguma coisa, mas vocês não sabem como falar para as pessoas. Vocês têm medo de falar, vocês têm medo de se colocar em situações. E isso tudo é que você não sabe estabelecer limites. Você não sabe quem você é muito bem. Você não sabe para onde você está indo, tá bom? Então, vocês têm essa dificuldade? Qual é a dificuldade para vocês? Ninguém escuta vocês, às vezes vocês falam com, não sei se vocês têm filhos, fala com a criança não te escuta, fala com o marido não te escuta, fala com a mãe não te... ninguém escuta você, ninguém presta atenção naquilo que você fala, tá? O que eu falei mais aqui? É de expressar os desejos. Fala aí, gente, me fala se vocês... Fala aí as dificuldades que vocês têm no dia a dia. A minha maior dificuldade era dizer não, eu não posso, eu não quero, eu não tô afim. Principalmente para macho, eu tinha muita dificuldade também. Os machos entediados, sabe, que ligava e falava, vem aqui em casa, vamos ali, do nada. Eu tinha dificuldade em dizer não, falar não, não e não, e não, entendeu? Isso é colocar limites. Acho que as mensagens estão demorando a chegar, então eu vou dar continuidade à live, tá? Se vocês quiserem, podem participando, falando, que eu vou responder na medida do possível. Não está disponível.
Ok, perfeito. Eu vou falar isso, tá? Vou falar isso que ele vai respeitar o seu não. E provavelmente é um dos maiores de não estar disponível. Mas de não estar disponível, é porque você tá sempre disponível, né, para as pessoas. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, as pessoas ligam para você e você deixa aquilo que você tá fazendo importante e aí você dá atenção para a pessoa. Entendi. Isso tem mais a ver, André, com a questão de você não conseguir desapontar as outras pessoas, tá? Você não quer desapontar, você quer sempre agradar todo mundo. E isso também é dificuldade de colocar limites. A questão do seu não pro namorado é porque você não está muito certa disso. Lembra? Quando a gente sabe o que quer, para onde está indo e quem nós somos, impor, dizer não, vai ficar muito fácil, tá? Muito fácil. Então, o primeiro passo é ter respostas muito claras para essas perguntas. E o que eu vou falar para vocês hoje, gente, vai servir para macho, vai servir para familiares. Eu também, é um eterno trabalho, gente. Impor limites, dizer não, é algo muito difícil. Difícil principalmente para nós que somos almas boas. A gente gosta de fazer o bem para as pessoas, mas vocês vão ver que às vezes a gente está fazendo muito mais mal do que bem, tá? É justamente isso. Eu vou falar pra vocês. Então, o que eu vou falar aqui hoje, meninas, vai servir pra situações como essa que você não consegue deixar um relacionamento, que você não consegue dizer não e quando ele volta, você perdoa e você dá mais uma vez e fica naquele ciclo, ou com algum familiar, você não consegue dizer não pra sua mãe, pra sua irmã, pra filho, pra papagaio e periquito. As regras são as mesmas, tá? Desde a criança até o adulto. O que eu vou falar vai servir pra todos eles, tá bom? O que é limite? Para vocês entenderem o que significa. Esse significado eu peguei de uma autora americana, a Melody Berry. Eu posso até colocar depois o nome dela para vocês. Ela é autora de um livro, eu não sei se tem essa tradução desse livro em português, meninas, tá? É Codependência Não Mais. Do Codependência No More. Eu li esse livro sobre codependência, eu gosto muito de ler, de entender, de me informar para saber se eu não vivo num relacionamento desse ou que pode evitar, tá? Mas enfim, essa autora, ela explicou o seguinte, que limite é simplesmente o reconhecimento de onde eu começo e eu termino, e onde que o outro começa e termina, sabe? Assim, eu começo aqui e eu termino ali. Vocês começam aqui e terminam ali. Ou seja, eu sei que nesse limite que eu estabeleci, eu vou ser responsável pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas consequências das minhas ações e você vai ser responsável pelos seus, tá? Fica muito mais claro quando a gente imagina, tudo na vida, o limite, você imagina os países. Os países, eles têm a borda, né? Eles têm o limite, ali que o outro país não pode invadir, ou as pessoas não podem entrar ali quando elas bem entenderem. Então, tem o limite que separa aquelas duas nações. E eu vejo isso muito claro aqui nos Estados Unidos, e eu acho que isso é no sangue da cultura deles, tá? Que eles têm muito isso de nosso território, são os nossos limites. A partir do momento que você entra no meu território, você tem que respeitar as minhas regras. Uma vez que você não respeita as minhas regras, eu nem te convido, eles te expulsam daqui, tá? Eles te expulsam. Você pode viver ilegalmente, também não recomendo pra ninguém. Gente, eles mandam embora e não tem nem condições mais de voltar. Ou até mesmo quando você vive de imigrante como eu tenho permissão pra morar aqui. Mas se eu cometer um crime, se eu fazer qualquer coisinha, eles me mandam de volta pro meu país, eles não estão nem aí se eu tenho um filho aqui, se eu tenho um marido, se eu tenho casa, não importa, eu não sou cidadã, eu sou uma estrangeira, eu sou uma pessoa que não faz parte dos limites, do território deles, tá? E a mesma coisa é a nossa vida, tá? É o que a gente devia fazer com a nossa vida, porque imagina um país que entra e sai pessoas, entra e sai, não tem lei, não tem confusão, entra e sai. Vira uma baderna, porque ninguém respeita as leis, tá? E eu gosto, eu não gosto de criticar o Brasil, muito pelo contrário, o Brasil também, meninas, eles têm os limites, e às vezes a gente não percebe, que eu tava até hoje estudando, eu lembrei dos policiais, a Polícia Federal, o pessoal do Exército, gente, eles trabalham lá na Amazônia, defendendo os limites do nosso país. Imagina se não fosse essas pessoas, a nossa Amazônia, o nosso país estaria aberto para quem quisesse entrar, tá? Então, é essencial que todos os países, tudo que existe tem que ter esses limites. Porque senão, vira zona, cada um entra, faz o que quer, tá? Então, fique muito bem claro isso, o que significa limite. E aí, quando você sabe o que é limite, a gente também sabe que os problemas, tá?
as responsabilidades é meu ou é seu. Por exemplo, outro exemplo aqui dos Estados Unidos, eu aprendo com eles o tempo todo. Teve a história do Covid, né? O Covid aconteceu, eles estavam um dos casos horríveis na lista, muitos casos acontecendo, totalmente fora do controle. Ao invés deles jogar a responsabilidade para os outros e ficar culpando, eles falaram, a gente está com a bomba aqui, no nosso limite, então a gente vai fazer o impossível para reconstruir, para fazer dar certo. E hoje eles estão saindo dessa lista e está sendo um dos principais países de vacinação, acho que mais de 50%, 40% das pessoas já estão vacinadas, já estão andando sem máscara, e isso numa questão de tempo. Por quê? Porque eles entenderam que se dentro do país deles, do limite dele, a responsabilidade para a reconstrução é deles, não é de outras pessoas, tá? Então, mesmo que seja uma circunstância que aconteça na sua vida e que não é da responsabilidade do outro, é sua, a vida é sua, tá? E aí isso, quando a gente tem consciência, a gente consegue lidar melhor com os nossos relacionamentos. Por quê? Às vezes, eu experimentava isso no meu relacionamento anterior, acontecia um problema, eu já tinha os meus problemas, mas eles tinham a expectativa que eu tinha a obrigação de ajudá-lo. Sim, eu vou explicar isso, mas tá tudo bem aceitar quando você não tem consciência. O problema é quando você tem consciência e continua fazendo, tá bom? Então, meninas, às vezes ele tinha algum problema no trabalho e ele achava que eu tinha que parar tudo para ajudá-lo, para resolver um problema dele. E eu não tinha essa noção de limites, né? Eu não sabia colocar limites, então às vezes eu deixava de fazer coisas minhas para poder ajudar as coisas dele. E não, o problema é dele, o trabalho é dele, a responsabilidade é dele. Às vezes com familiares, gente, é muito comum, eu não sei vocês, mas eu fui criada assim, que eu tinha que ajudar todo mundo, eu tinha que carregar os problemas de todo mundo junto, tamo junto, tá? Eu sempre às vezes converso com as minhas irmãs em relação a isso, mas eu falo assim, gente, o problema não é seu, o problema não é meu, o problema é da pessoa. Ela criou o problema, tá, gente? Eu esqueci até de pegar uma passagem na Bíblia que eu tava escutando o podcast, ele falou que uma passagem da Bíblia, Jesus também fala isso, se vocês lembrarem, tá? Que não tem como eu carregar a cruz do outro, a minha própria cruz já está tão pesada, tá? E também eu falo pra vocês que quando a gente viaja no avião, é muito nítido isso, tá? Ele sempre fala que coloca a máscara de oxigênio se acontecer alguma coisa, primeiro a máscara em você e depois a máscara na criança, ou depois a máscara de alguém que está do seu lado. Por quê? Se você não tem oxigênio, você não vai conseguir salvar a outra pessoa, tá? Então, se você não consegue resolver nem seus próprios problemas, você vai resolver os problemas da outra, mas a sua vida vai estar ali e você que vai estar na merda, tá? Então, tenha muita consciência disso, meninas. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus problemas. E o problema do outro é um problema dele, tá? Gente, até mesmo familiares, mãe, pai, o problema é deles. Eu sei que dói, eu só não consigo falar isso pros meus avós, que eu amo muito e eles são muito idosos. Mas as outras pessoas eu já estabeleci limites. O problema é de vocês. Vocês criaram o problema. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas primeiro eu vou me ajudar, tá? Eu tenho certeza que agora os Estados Unidos, eles têm muito mais condição de ajudar os outros países do que no início. Imagina se eles decidissem ajudar os outros países e não ajudar aqui, o primeiro eles. Não ia dar certo, tá? Não ia dar certo, porque o outro ia pra cima e eles iam ficar embaixo. Então, agora que tá o momento de ajudar os outros, de ajudar o resto do mundo, tá bom? Vamos continuar aqui. Gente, minha boca fica tão seca. E uma vez que vocês desenvolvem limites, meninas, vocês vão acontecer duas coisas. Vocês não vão ser mais controladas por ninguém, tá? Eu quero deixar muito claro pra vocês o significado dos limites, os benefícios dele, porque vai ser muito mais fácil você aplicar, tá? Porque não é fácil, mas quando você tem uma base forte, você consegue aplicar de forma eficiente. Então, quando você coloca limites para as pessoas, você não é feita mais de idiota, não é? Ninguém faz você de idiota, ninguém tenta controlar a sua vida, ninguém vai tentar passar a perna por cima, tirar vantagem de você. E quando tenta e se tira, é muito rápido, tá? É muito rápido. Eu tive umas experiências esse mês passado e quando eu percebi que eu estava em desvantagem, que a pessoa estava tendo vantagem sobre mim, eu cortei. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Se fosse a Mona de um outro tempo, ela ia ficar, nossa, mas eu preciso ajudar a pessoa, mas eu não preciso fazer isso. Por quê, Mona Lisa? Dá uma nova chance.
a Mona de hoje não, está me prejudicando, eu corto mesmo, tá? E só ajudo quando não me prejudica, primeiro eu, depois o outro, porque assim eu vou ter muito mais chances de ajudar a pessoa, tá? E aí a outra pergunta é, Mona, quando é que eu vou saber que eu preciso estabelecer limites? Em que situações, com que relação de pessoas? Aí eu vou falar aqui uma série de exemplos para vocês, para ficar muito claro, tá? Então, sempre que você quiser expressar a sua opinião, ou quando você indicar para outra pessoa, precisar dizer para outra pessoa, olha, o que você fez não tá legal, tá me prejudicando, eu não estou bem, tá? Então, quando você precisar dizer isso para o outro, significa que sim, você precisa colocar limites. Só que, meninas, aqui, principalmente nas nossas relações com homem e mulher, não é questão de birrinha, não é porque eu não gosto que ele vista essa roupa, que ele fale com fulano, não. Tem que ser algo que está prejudicando você. Se prejudica você, aí você tem o direito, a obrigação de colocar limite naquela pessoa, tá? Então não confundam birra com o verdadeiro significado do limite. Se o macho está fazendo algo que não prejudica você, prejudica só ele, o problema, a responsabilidade é dele. Se meu marido não parou de fumar, ainda continua fumando, o problema, a responsabilidade é dele. Não me prejudica porque eu estabeleci limites e regras. Não fume em casa ou saia para fora, não fume jamais perto de mim. Então não me prejudica, prejudica ele, a saúde física dele, tá bom? Então é isso que significa estabelecer limites, não é birra, tá? E outra coisa, você vai saber que às vezes a gente começa a estabelecer limites, as pessoas que já conhecem a gente, elas já sabem como que vai te tratar, tá? Então, sempre se pergunte como que as pessoas tratam você, né? Sempre se pergunte, porque a forma que as pessoas tratam você, isso vai dizer se o limite está bem estabelecido, se você está conseguindo passar a comunicação para ela ou não, tá? Às vezes as pessoas tratam a gente mal. Olha, gente, às vezes as pessoas só procuram a gente para pedir as coisas. Às vezes tem umas amizades que eu nem chamo mais de amizade. As pessoas não mandam uma mensagem para você se você tá viva, se você tá respirando, se você comeu hoje. Mas a primeira é te mandar uma mensagem se a pessoa precisa de alguma coisa. E hoje em dia eu tenho um prazer de dizer não para essas pessoas. Não. E digo não sem explicação do porquê. Porque não, tá? Então, tenho isso muito claro, tá? Outra coisa, a amiga de vocês pediu alguma coisa. Gente, não sei, na minha época que a gente era pobrinha, e eu não sei também, às vezes vocês fazem isso, vocês têm amigas próximas, a gente trocava muita roupa, né? Eu usava a roupa da pessoa, a pessoa usava a minha roupa, sandália, fazia isso muito com as minhas amigas. E eu sempre tive o cuidado de ao devolver pra pessoa, devolver no mesmo estado que eu peguei, tá? E aí, imagino que se eu emprestasse alguma coisa pra uma amiga, e na época ela fizesse alguma coisa com a minha roupa, eu ia ficar calada, eu não ia falar nada. Mas hoje não. Hoje eu colocaria limite nela, eu falava, ó fulana, da próxima vez que você quiser alguma coisa emprestada minha, um livro, uma roupa, o que for, por favor, tenha bastante cuidado, porque essa será a última vez que eu estarei emprestada, porque eu estarei emprestando pra você, tá? Se você não cuidar, você me devolver como você devolveu agora, eu não vou mais te emprestar nada, tá? Então, acho que hoje em dia eu não sei de roupa, mas acontece muito de livro, né? Eu não empresto livro, gente, eu morro de ciúme dos meus livros. E ou eu te dou os livros, ou eu não te empresto. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu doei todos os meus livros no Brasil. Doei pra todo mundo. Não vendi, porque eu tenho muito apego em relação a eles. Então, se alguém, eu emprestasse, porventura, um livro pra alguém e me desenvolvesse, eu vou falar do dinheiro também, e me devolvesse o meu livro rasgado, alguma coisa, eu ia ficar louca. Não louca, mas eu ia jogar um limite na pessoa, tá bom? Outras situações, meninas, que é a questão do dinheiro, tá? Vou chegar na questão do relacionamento pra vocês. Antes de eu vir aqui morar, né, quando eu saí do Brasil, eu tinha um carro. Vou contar a história pra vocês. Eu tinha um carro, o que eu fiz? Precisei vender meu carro. Mas a Mona de antes, ela achava que ela tinha que ajudar o Deus e o mundo, que qualquer coisa que ela ganhasse na vida dela era pra abrir mão pra as pessoas ao redor dela. Eu peguei todo o dinheiro do meu carro que eu vendi, tá? Eu dei, gente, eu literalmente doei pra todo mundo, dei pra todo mundo o dinheiro do carro. E se eu te perguntar que agora eu estou investindo no meu negócio, quanto dinheiro que eu tenho daquele carro? Zero reais, zero. Se não fosse o meu marido me ajudar a investir nesse negócio, eu não teria nenhum centavo, assim, 0,5 centavos. E todas as pessoas que eu dei, oi Josélia, minha irmã, depois eu vou te mandar uma mensagem, tá? Eu esqueci ontem, quer dizer, não tive tempo, mas aí eu vou te mandar hoje. Mas todas as pessoas, e ela também, essa daqui também vai pra ela, que ela também tem um coração gigante. Todas as pessoas que eu dei o dinheiro do carro,
ainda me pede dinheiro hoje. E eu falei, porra, cadê o dinheiro do carro que eu dei? Né? E naquela hora que eu tô iniciando o negócio, ninguém veio perguntar se eu tava precisando de alguma coisa, ninguém perguntou quanto que tava difícil, ninguém perguntou quando vem pedir dinheiro de novo, existe algo que eu posso te ajudar no teu negócio? Algo que em troca você vai me dar um dinheiro? Não, as pessoas só querem, querem e querem, tá? Então essa história do carro ficou muito clara na minha cabeça, assim, Mona Lisa, jamais faça isso. Jamais, tá? Porque se hoje, meninas, eu tivesse o dinheiro do carro aqui agora, o meu negócio ia crescer, ó, muito mais, eu ia fazer muito mais, eu ia ajudar muito mais as pessoas, mas muito mais do que eu fiz dando dinheiro para cada um, tá bom? Ia ter muito mais resultados. E outra coisa também, meninas, que eu vou falar para vocês, às vezes um não é tudo que a pessoa precisa, tá? Eu tenho muita história, gente, em relação a colocar limites. Quando eu tinha 18 anos, o meu primeiro emprego era técnica de enfermagem, eu morava lá no Piauí e eu tinha um hospital lá que foi onde eu estagiei, eu sabia que tinha uma vaga no centro cirúrgico, eu tinha feito especialização em centro cirúrgico, eu era a pessoa perfeita para trabalhar lá, tá? Aí eu com a minha cara de pau fui no diretor e pedi emprego, né? Falei, olha, eu quero trabalhar aqui, eu sei que estão precisando. Ele me disse, não tem não posso te empregar não. Eu fiquei com ódio daquele homem. Gente, eu fiquei com ódio daquele homem. Eu saí de lá, eu demonstrei a minha raiva mesmo. Eu fiquei transtornada com o não que ele me deu, porque eu sabia que tava precisando. E aí eu peguei aquele não e eu decidi, nunca mais na minha vida, eu vou pedir emprego, ou eu vou pedir dinheiro pra quem for que seja. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Aí eu peguei toda aquela raiva do não e decidi que eu ia sair da minha cidade, porque eu não gostava da cidade, que eu ia ralar, que eu ia estudar feito uma maluca, ia passar em concurso público e não ia mais ter que pedir emprego pra ninguém. E assim eu fiz, saí da cidade, estudava igual uma louca, trabalhava igual uma louca, mas passei nos meus 2 concursos, tinha meu emprego, não dependia de ninguém, não precisei bater na porta de ninguém e falar, me dá um emprego, não precisei, gente. Então aquele não daquele homem foi a melhor coisa que ele me deu de presente na vida. Então se eu encontrasse aquele homem hoje, acho que é Chico Pires o nome, gente, não posso nem falar o nome da pessoa, mas eu lembro que se eu pudesse encontrar esse homem hoje, eu ia abraçar, beijar ele, que eu ia falar, cara, aquele teu não, cara, mudou a minha vida. Porque se você tivesse dito sim, eu estaria nesse hospital, eu estaria nessa cidade, nada na minha vida não teria acontecido. Eu não teria saído daqui, eu não teria passado no concurso, eu não teria conhecido, eu não teria mudado de país, eu não teria feito nada. Eu estaria aqui, porque é muito confortável a gente receber sim e continuar naquela situação, tá? Então não tenha medo de dizer não para as pessoas, porque às vezes o não é o que ela tá precisando para mudar a chave, transformar a vida dela, tá? Não tenha medo. Então sempre pense que o não vai ser algo positivo para ela, tá? Gente, nunca esqueci dessa história. Queria abraçar o homem. Eu acho que ele foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, que ele não fez nem pros filhos dele, mas ele fez na minha vida, foi me dizer não naquele dia. Então vamos lá. Outra coisa também é que vocês não devem se explicar, tá? Para certas situações, vocês não devem se explicar o porquê não. Primeiro, eu sempre pergunto assim, se você tem vontade de se explicar o porquê, você sente naturalmente que você fala, olha, fulano, infelizmente eu não posso te dar por isso e por aquilo. Acabou, você se sente confortável, você fala. Mas se é algo que você não quer falar, você já tá de saco cheio, você fala não e não. Você não é obrigada a nada, tá? Você só é obrigada a partir do momento que você vive debaixo do teto da pessoa e que você depende dela, tá? E essa situação, meninas, vai pra macho, vai pra qualquer coisa na vida de vocês. Vocês não devem obrigação pra homem dizer por isso, por aquilo. Nada, tá? Nada. E mesmo que você viva, o macho é diferente. Eu acho que eu digo que a gente só deve explicação aos nossos pais quando a gente vive na casa deles e a gente é menor de idade. Porque até quando a gente é maior de idade, a gente tem a escolha de sair e não dar mais explicações e cuidar da vida. Foi o que eu fiz, entendeu? Então vocês não devem explicação pra ninguém. Vocês só devem explicação pra quem paga o boleto de vocês, que se for um chefe, alguma coisa, e também dependendo da explicação, se não for algo muito íntimo, tá bom? Vou te ajudar a entender, vou te explicar essa situação, o que você vai fazer. Então vocês já sabem mais ou menos, eu quero que vocês pensem onde que vocês têm que estabelecer limites na vida de vocês agora, tá? Eu quero que vocês pensem nessas áreas, nessas pessoas específicas. Ela já falou que ela quer que o ex entenda. Eu vou te levar a explicação que o problema não é o ex, o problema é você. Mas eu quero que vocês entendam em que situações, em que pessoas vocês têm que aprender a desenvolver essa habilidade de dizer não e de impor limites, tá? E é muito importante que vocês estejam seguras disso, porque se você estiver insegura de dizer não ou de colocar limite, a pessoa não vai te respeitar.
Porque você tá insegura. Qualquer coisa que ela te revidar, você vai tremer na base e aí já era, entendeu? Já era e aí você acaba cedendo. Então é muito importante que vocês se preparem antes. E aí eu vou falar o passo a passo que vocês vão fazer, tá? Eu quero que vocês escrevam a situação que tá atrapalhando vocês. Por exemplo, entender que o ex não quer entender o fim. E você vai colocar a resposta que você vai dar para aquela pessoa, tá? Você coloca a situação que vai gerar e a resposta que você vai dar. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo essa semana, que eu acho que a vida testou assim, Mona Lisa, vamos lá, vamos testar você para ver se você tá... Aconteceu muitas situações na minha vida, mas essa semana 2, né, já é demais. Foi o seguinte, eu tenho um problema sério com o horário de dormir, tá? Sempre tive. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Então, se a pessoa não respeita aquele meu horário, ou seja, meu marido não estava respeitando o meu horário. Já tem 2 meses que ele não está na cama 8 horas da noite. Ele vai pra cama 9 horas. Aí ele quer, né? Quer um negocinho, ele quer ficar conversando. E aí quando eu vou ver o relógio, é 10 horas da noite, eu preciso acordar 4h30. Ele tem um sono muito pesado, pra ele 6 horas de sono, tá bem, ele acorda bem. Eu não acordo bem, eu acordo péssima, eu fico péssima o dia inteiro. Então isso, gente, já tava me prejudicando. Então o que eu fiz? Eu esperei 3 semanas, eu falava pra ele todos os dias, falava, fulano, né? Para com isso, vem pra cama cedo, vem pra cama cedo, vem pra cama cedo. Não tava resolvendo, gente, não tava. Ele vinha às 9 horas, ficava lá, e ainda eu cedia pra ele, porque eu não tava muito segura da minha resposta. Aí, essa semana, decidida com a live, eu estudando sobre a live, eu falei, Mona Lisa, ele não está respeitando o seu limite. Você não colocou limite pro seu macho, Mona Lisa. É isso que tá acontecendo. Aí, o que eu fiz, meninas? Antes de ontem, eu sabia que ele ia pra cama 9 horas. Eu preparei, a gente tem um quarto de hóspede aqui, preparei o quarto bonitinho, coloquei a roupinha dele lá, tudo preparadinho, tá? E aí, eu coloquei um aviso na porta, por favor, você não respeitou o meu horário de dormir, então se direcione ao quarto de hóspedes, tá? E não bata na porta porque eu estou dormindo. Ainda ele tentou falar, mas é meu, é só 20 minutos. Eu falei, por favor, vai pro quarto de hóspedes. Gente, eu não abri a porta pra ele, tá? No outro dia, ontem ele ficou o dia inteiro sem falar comigo, carinha fechada. E o que acontece? Que quando a gente coloca o limite pra pessoas, tá? Elas vão ficar chateadas com você, elas vão fechar a cara, vão ficar emburradas, vão falar as coisas. E ele ficou assim, igual uma criança. Que é isso? Imagina a criança, quando você diz não pra ela, ela faz escândalo, ela fica emburrada. E é mesmo assim serão as pessoas. Então ele ficou o dia inteiro sem falar comigo e eu na minha cabeça, é birra, é porque eu não me pus o limite e é isso que precisa acontecer. Eu fiquei na minha, levei o meu dia na melhor, dormi bem a noite inteira, fiz o exercício de gratidão pra ele, era o meu dia de fazer café da manhã na casa, eu fiz o café da manhã pra ele. Ele não falou comigo, mas isso não estragou o meu dia, tá? Não estragou. E aí, o que aconteceu? No final do dia, ele veio falar comigo. Ele veio falar assim, amor, você não tá falando comigo? Você ainda tá chateado comigo pra situação do horário de dormir? Aí eu falei na maior calma, eu falei, olha, é o seguinte, você não está me respeitando. O que você está fazendo está me prejudicando, não é birra, você me conhece. Se eu não tenho uma qualidade de sono de 8 horas, eu fico péssima durante o dia, então você está me prejudicando. Então se você não respeitar isso, infelizmente a gente vai ter que dormir em quartos separados. E aí, amor, tudo bem, a gente se encontra durante o dia, a gente conversa durante o dia, mas à noite eu preciso dormir. Aí ele falou, não, mas assim não funciona. Eu falei, não tem outra escolha. Eu não vou ficar me prejudicar por você, né? Você que escolhe. Aí o que aconteceu, meninas? 8 horas da noite, quem tava lá na cama? Deitadinho, banhadinho, tranquilinho? Ele, entendeu? Então o que tava faltando? Limites nele, tá? Então, limites, o que eu falo pra vocês, você não vai ser grossa com a pessoa, você vai ser calma, educada, explicar, no caso, ele merecia uma explicação porque ele é meu marido, tá? E a gente vive na mesma casa. Então, eu falei que, olha, a sua atitude está me prejudicando. Então, ou você muda, ou você vai sofrer as consequências porque você não está respeitando os meus limites, tá? Então, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Não fazer drama, não chorar. Se o seu ex não está respeitando o fim do seu relacionamento, o que acontece é que você não está muito certa desse não. Porque se um homem, eu não quero mais esse homem na minha vida, e se ele continua voltando na minha vida, eu vou ser muito clara, fulano, você não está respeitando a minha decisão. Eu estou indo na delegacia da mulher agora prestar uma queixa contra você. Vai ficar gravada. Eu estou indo na delegacia da mulher prestar uma queixa contra você. Estou indo mesmo, tá? Estou indo mesmo. E eu ia, meninas, não era ameaça. Eu ia e fazia a queixa. Eu não ia ver se esse macho não ia parar de te encher o saco, mas ia, tá? Ia. Vai ficar gravada. Não se preocupe, não, vai ficar gravada, tá bom? Então você tem que fazer isso.
Você fala o limite que a pessoa precisa te respeitar e a consequência. Mas tenha certeza que você precisa dar a consequência dele não respeitar os seus limites, meninos, tá bom? Imagina que se as pessoas entrassem e saíssem aqui e não acontecesse nada com elas, não. Aí ia virar uma baderna, mas não, se a pessoa entra aqui legalmente e eles te pegam, você vai sofrer as consequências. Então todo mundo que entra aqui respeita, tá? E mesmo os que não respeitam, morre de medo de ser pego, tá bom? Então tenha noção que é isso mesmo, é falar com calma, com educação para as pessoas. Se elas não te respeitarem, eu recomendo que vocês falem até pelo menos umas 3 vezes, tá? Fala umas 3 vezes com o marido, alguma coisa que ele tá fazendo que está te prejudicando, não é birra. Você fala pro teu filho, fala 3 vezes, e aí você fala, ok, você não respeitou, é essa a consequência. Eu lembro, meninas, que às vezes vocês que têm filhos, ou crianças, a gente acontecia isso, né? Eu esquecia as coisas em casa, e aí eu esqueci um livro, alguma coisa, coitado do meu avô, ia de bicicleta deixar as coisas pra mim na escola. E aí eu li um livro que falava assim, se o seu filho esquece as coisas em casa, não vá correndo deixar para ele. É importante que ele saiba que para cada ação que ele tenha, tem uma consequência. Eu também não tive o cuidado de olhar os cadernos ou os livros que eu precisava levar. Então eu tenho que sofrer sim a consequência para aprender. Que na vida é assim, tá? Às vezes vocês talvez tentam proteger muito, mas na vida não vai ter ninguém para protegê-los ou para ensiná-los, vai ser a vida mesmo, tá? Então é sempre muito bom que a gente ensine isso às nossas crianças logo no início, porque quando elas crescem elas já estão preparadas, que se elas não respeitarem ou se elas não tiverem cuidado, vai ter as consequências, tá? Deixa eu ver aqui, gente, o que eu escrevi mais. Só um segundo, para eu não me perder. E aí, meninas, vou falar para vocês. Com o tempo, vai ficar mais fácil, tá? Vai ficar difícil agora, vai ser chato, vai ser inconveniente. Eu mesma ainda fico pensando nas coisas. Só que com o tempo vai ficar muito mais tranquila. Você já fez isso muitas vezes. E sem falar que as pessoas vão respeitar você. Por exemplo, eu sou muito rígida com o meu horário, com o meu calendário. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, nem sempre quando você me ligar eu vou te atender. Então, se você quer que eu tenha probabilidade de te atender, ou eu acho que é muita emergência, eu atendo na hora, ou eu ligo depois, quando é o melhor horário para mim. Ou mensagem, eu não consigo responder a sua mensagem, então talvez eu demore 1 semana para te responder. Mas entenda que é porque a minha vida é assim. Então as pessoas, elas não me ligam a hora que elas querem, tá? Elas respeitam, porque elas já sabem que como eu sou. E eu não cedo, tá? Eu não cedo, não cedo. Ontem eu vi a chamada 5 vezes e eu tava muita coisa pra trabalhar, muita coisa. Eu falei, não é possível. Se for emergência, eu não posso fazer nada. Eu sou do outro lado do mundo, tá? E aí depois eu vejo o que aconteceu. Mas agora eu preciso terminar o que eu estou fazendo. E a mesma coisa que ela falou, que ela tinha dificuldade em dizer não no momento que ela tá fazendo alguma coisa e ela deixa de fazer pra estar para outras pessoas. Entenda, se aquilo que você está fazendo é importante pra você, então não atenda o telefone. Se for algo de muito urgente e você puder fazer alguma coisa, eu olhei e eu sabia que eu não podia fazer nada naquele momento. Nada que depois eu pudesse ligar e entender o que estava acontecendo, tá? Mas se for algo que foi essa mesma situação, você não tem obrigação de atender, tá? É igual a campainha de casa, gente. Campainha, a pessoa que vai lá, tum, tum. Não é uma obrigação você atender a porta. Isso eu tô aprendendo aqui também, tá? Que aqui eles têm muito vendedor de porta. E eu sempre muito tive essa educação da pessoa tocar a campainha, eu já ia lá abrir a porta e tava aqui. Meu marido não gosta que eu faça isso, porque é muito vendedor toda hora. E aí ele falou assim, Mona Lisa, quando a campainha toca, não é a sua obrigação abrir a porta para as pessoas. É como se fosse uma solicitação delas, né? Uma solicitação de vídeo, uma solicitação que você quer conversar com a pessoa. Então você aceita ou atende se quiser. Aí eu falei, gente, o macho tá certo. Pelo menos isso ele tá certo. Nunca eu tocar na minha campainha, eu atendo se eu quiser. Entendeu? Se me liga, eu atendo se eu quiser. É uma solicitação, não é uma obrigação, tá bom? A mesma coisa também, meninas, as pessoas que já me conhecem do meu ciclo, elas não me convidam nada assim de imprevisto, vamos fazer isso do nada. Elas já sabem como eu funciono. E justamente por isso, porque é como eu funciono, como eu imponho os meus limites. Então sempre que às vezes a pessoa não me conhece muito bem, ela vem com essas ideias, é porque eu já sei, ela não me conhece muito bem, ela vai ter que saber alguns limites que eu vou ter que falar pra ela. Se ela quiser continuar a ser minha amiga, ou tá no meu ciclo, tudo bem. Se ela não quiser continuar, tá tudo bem também. Eu não vou me prejudicar, tá bom?
E meninas, o que eu vou falar mais uma coisa pra vocês, tá? As pessoas, no modo geral, elas são mestres em colocar a bomba delas pra vocês, sabe? A bomba tá explodindo aqui, aí eu quero passar a bomba pra alguém, mas a bomba não é sua, tá? Se a bomba explodir, que exploda na mão dela, a bomba é dela. E muitas das vezes não. Quase 98% na nossa vida, tudo que acontece foi a gente que criou, foi a gente que escolheu, foi a ação que a gente teve. Então a gente tem que aprender a ser mais responsável com isso e não ficar procurando onde que eu posso julgar o meu peso. Não, as pessoas já têm os pesos delas, vocês já têm o peso de vocês. E se vocês querem chegar longe na vida, vocês não vão chegar longe se tiver muito pesada a cruz. Se tiver uma cruz de uma cruz de outra, vai ficar muito pesado, vocês não vão conseguir chegar, tá? E isso também, seja pra macho, gente, pra macho. Às vezes vocês ficam tão com macho que não respeita os limites de vocês, e aí vocês não vão chegar onde vocês querem, tá? Porque você tá carregando uma cruz que não é sua, esse macho nem é pra mais pra estar na sua vida, então deixe ir, tá bom? Deixe ir. É uma coisa que eu aprendi muito aqui, tá, meninas? Eu vou falar, essa live vai ficar muito longa. Às vezes o macho pede pra gente pra fazer comida, né? Eu tinha essa ideia que eu tinha que fazer comida e tal, ter comida em casa pra todo mundo. E às vezes, mesmo que eu não queria comer, eu achava que eu tinha obrigação de fazer comida. Mas a comida é pra mim? Se for a comida for pra mim, pra ele, eu faço. Agora, se a comida é só pra ele, eu não faço. Quem quer comer? É ele. Então, ele que aprenda a fazer a comida dele, tá? Então, aqui em casa, eu só faço comida, sinceramente, se for pra mim e pra ele. Agora, se ele tá à vontade de comer um hambúrguer ou alguma coisa, amor, tá lá, faz. Se eu tiver do nada, se eu tiver muito tranquilona, eu ainda faço, tá? Mas se eu tiver atarefada, ou lendo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa que pra mim é importante, eu não faço, não é pra mim, tá bom? Meninos, vocês têm que ter, não se sintam mal por isso, tá? Porque a vida é assim. Ninguém vai calçar os sapatos de vocês pra trilhar a jornada de vocês, não vai. As pessoas não vão. Nem mãe, nem pai, eles não vão calçar a dores de vocês, tá? Não vão, é só você. Então, sempre se coloque isso em primeiro lugar. E aqui eu fiz uma revisão rápida, tá? Pra encerrar a live. Não é não. Então, não permitam que as pessoas manipulem vocês. Ah, mas por quê? Mas por que você não pode dessa vez? Mas por quê? Não é não, tá? Não é não e acabou, acabou. Se a pessoa insistir muito, eu bloqueio. Simples, eu bloqueio. Se xingar, falar alguma coisa, bloqueado, tá? Não fale ou peça algo mais de 3 vezes. Então, se o macho tá fazendo alguma coisa que te irrita, que te prejudique, faça como eu, meu amor. Falou 3 vezes. Falei, dei até mais. Dei 3 semanas pra ver se ele mudava. Não mudou? Tá lá as consequências. E eu estava decidida a não abrir mão, porque realmente estava me prejudicando, tá? Não era birra, eu estava me prejudicando. E mais uma vez, deixem que as pessoas sofram as consequências naturais dos atos delas. Como eu falei pra vocês, às vezes o não é tudo que a pessoa precisa naquele momento de vida. É tudo que ela precisa, era o que eu precisava quando eu tinha os meus 18 anos e fui pedir o meu primeiro emprego e levei um não, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá bom, e aí o que eu falo pra finalizar, meninas, às vezes vocês me perguntam, mano, como que ter foco? Eu faço muita coisa durante o dia. É porque eu foco nas coisas que eu tenho pra fazer. Então, se o telefone toca e eu estou muito ocupada fazendo aquilo, eu não olho, tá? Eu tenho um dia pra olhar as mensagens, eu não me importo, gente, pode estar morrendo, o que for. E eu não vou conseguir o poder de salvar o mundo. Eu não tenho nenhuma criança, gente, só não falo isso pra filho, tá? Juliette, eu não aceito solicitação. Se você quiser fazer uma pergunta, faz uma pergunta. Ou então a gente pode... acho que vocês estão fazendo pergunta ou vocês querem participar da live, meninos? Que aí depois eu posso combinar pra vocês virem aqui pra gente conversar, tá? Gente, isso que eu falo de resistir tempo, vocês só não falam se vocês têm filho pequeno, gente, tá? Ou alguém que é incapaz e que depende de você. Se não é incapaz, se não é uma pessoa que não pode caminhar, que não pode fazer nada... Eu não atendo, não posso salvar o mundo, tá? Mas com certeza se eu tivesse uma criança, se eu tivesse... Não, tudo bem, você pode fazer a pergunta no privado que eu leio, tá? Se você quiser. No privado aqui, faz aqui na live que eu leio. Se vocês tiverem uma criança, se vocês tiverem um adulto que não consegue fazer nada, ou um adulto que não é uma pessoa muito idosa, aí sim, nesse caso, tá tudo bem você ter isso, o cuidado a mais de olhar uma ligação, de se preocupar. Mas, meu amor, se é um macho... Se é alguém que pode se... Eu fiz uma cirurgia e fiquei sozinha. Eu sou tão assim, sabe, focada que eu posso resolver meus problemas. Eu fiz uma cirurgia 2 anos atrás. Eu fiquei sozinha. Eu só liguei pra uma colega porque eu fui incapaz de sair do hospital caminhando.
E eu não tinha falado pra ninguém que eu fiz a cirurgia. E quando eu liguei pra ela, ficou puta, porque eu não falei pra ela. Eu falei, mas eu pensava que eu ia poder sair do hospital caminhando. O médico falou que eu ia poder sair caminhando, eu não tô conseguindo caminhar. Mas eu fiquei sozinha depois. Sozinha, cuidei de mim e sobrevivi. Então, quando você tem essa mentalidade de você carregar a sua própria cruz, quando os outros tentam jogar deles, você, ó, meu amor, aqui você não vai fazer festa não, tá? Então, tenho isso, meninos. Então, a escolha é de vocês, só pra encerrar, tá? Ou você é um burro de carga, coitadinho do burro, eu tenho até dó do burro ou dos cavalinhos que ficam lá, porque é isso que acontece, gente. As pessoas vão colocando lá tudo neles, eu acho isso um horror. Vão colocando tudo neles, mas até... Eu fico lembrando as coisas da infância. Minha mãe esse dia estava lembrando uma mudança que a gente fez na carroça, e que ela falou, lembra quando você tava na carroça segurando as coisas pra não cair? Mas imagina que na vida é assim mesmo, gente. As pessoas, você é o burro de carga de muitas pessoas, tá? E você tem total liberdade para ir correr no campo, cuidar da sua vida e não ficar carregando a carga de ninguém, tá bom? E quando você impõe limites, você tem mais liberdade, você tem mais tranquilidade, você não fica mais com tanto peso, com tanta coisa, com tanto isso para resolver, com o problema dos outros, com isso, com drama, não. Você tá mais focada na sua vida, para construir a sua vida, para resolver os seus problemas. E quando você tá muito bem, aí sim você tem condições de ajudar outra pessoa. Eu não tô falando que vocês têm que viver uma vida de egoísmo e viver vocês dentro de uma bolha e só vocês, não. Vocês têm que, é obrigação de ajudar o outro, mas quando vocês já estão ajudadas e que a tua ajuda não te prejudique, tá? Porque se te prejudicar, você só está se ferrando, tá bom? Só se ferrando. Você não tá nem ajudando a pessoa e nem você mesma. E aí, meninas, uma coisa também, quando a gente vive muito frustrada na vida, chateada, que ninguém valoriza a gente, ninguém me escuta, ninguém me respeita, a gente acaba descontando nas pessoas. Então imagina que um dia uma pessoa não te respeitou, você falou uma coisa, ela não respeitou, aí você foi numa farmácia, tá? Porque a vida é assim, gente, é uma cascata, vai acontecendo. Se você foi na farmácia e foi grossa com a atendente, com a pessoa que tava lá no balcão, aquela pessoa ficou com tanta raiva de você, e aí ela foi grossa com a próxima pessoa que foi lá e que tava sendo educada com ela. Aí aquela pessoa ficou chateada e foi grossa com o marido, foi grossa com o filho. Aí vira uma coisa, ó... E uma ação sua que se você procurasse viver um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, ser educada com as pessoas, sorrir, não teria acontecido essa cascata entendeu? De coisas. Então é muito importante, sim, que a gente aprenda a desenvolver limites na nossa vida, a colocar limites nas pessoas. Vocês têm alguma dúvida? Era isso que eu precisava passar pra vocês hoje. Essa live eu achava que era fundamental. Principalmente para relacionamento, para macho, tá, gente? Para macho, vocês não são obrigadas a nada. Se o macho não respeita vocês, é porque você não está se respeitando. Você não está sabendo o que você quer, para onde você está indo, tá? Que como eu falei, uma vez que você sabe, a pessoa respeita. Obrigada, André. Eu duvido que meu marido agora, se acontecer dele chegar às 9 horas para dormir, ele já sabe que ele não vai dormir na minha cama. Ele não vai ter que eu não vou ficar prejudicado por causa dele. Não vou, de jeito nenhum, tá bom? Ótimo, meninas. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês, tá? E aí eu vou abrir a caixa de perguntas mais tarde. E aí vocês podem fazer as perguntas que vocês... Acho que as meninas tentaram fazer aqui e não conseguiram, tá bom? Mas eu abro mais tarde pra vocês. Um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira pra todos vocês. Um abraço.